Passemos ao estudo da Epístola aos Hebreus, como temos feito todas as quintas-feiras. Estamos terminando o 5º capítulo e na seção final, que vai do 11º ao 14º verso, o autor sacro interrompe sua explanação do sumo sacerdócio de Cristo para fazer uma exortação aos leitores que receberam esta carta em primeira mão. Aqueles judeus convertidos ao cristianismo do final do primeiro século da nossa era tinham se tornado morosos, tardios em ouvir a palavra de Deus. Isso significa que o entendimento deles tornara-se lento, levando-os a uma espécie de estagnação espiritual. Pelo tempo decorrido desde a sua conversão, eles deveriam estar num estágio mais avançado, sendo capazes de entender assuntos mais complexos da fé cristã. Mas não era isso que havia ocorrido. E o escritor da carta lamenta que alguns deles necessitassem ser novamente ensinados nas verdades básicas da palavra de Deus. Para exemplificar o estado espiritual daqueles cristãos, ele recorre à metáfora do leite, que normalmente é o alimento com o qual são nutridas as crianças recém-nascidas, enquanto que o alimento sólido é destinado aos adultos. Com essa comparação, torna-se evidente a indisposição daqueles irmãos para os temas mais profundos, preferindo permanecer nos assuntos superficiais, o que os mantinha numa espécie de ignorância espiritual. Antes de avançarmos, vamos à leitura do texto bíblico, meu ouvinte. Acompanhe Hebreus, 5º capítulo, do 11º ao 14º verso, em que a palavra de Deus diz assim: A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Dessa passagem toda, ainda falta vermos os versos 13 e 14, em que alguns pontos devem ser destacados. E o primeiro destaque diz respeito ao fato de que o cristão que se acomoda na sua ignorância priva-se do autêntico conhecimento de Cristo, e isso lhe trará grande prejuízo. Observemos o que diz o verso 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Percebemos que o autor de Hebreus prossegue na metáfora alimentícia, mas agora, nesse verso, ele desenvolve a ideia do leite e no verso seguinte desenvolve a ideia do alimento sólido. Obviamente, o que está em foco é mais importante do que bebida ou comida. Trata-se da nossa vida espiritual. Russell Champlin, conhecido teólogo, em seu comentário do Novo Testamento, publicado pela editora Millennium, afirma que alimentar-se com leite, nesse caso, refere-se a estar aprendendo sempre a mesma coisa, sem qualquer tentativa de crescimento e aprimoramento, talvez até mesmo sem saber que exista tal aprimoramento à nossa disposição. Existem pessoas que orgulham-se de sua ignorância e que criticam severamente aqueles que procuram melhorar. Mas acontece que, se cairmos no hábito da mediocridade, nunca seremos capazes de nos elevar acima de um baixo nível de desenvolvimento espiritual, pois ficaremos estagnados. Parece que os leitores originais desta carta, ou pelo menos um considerável número deles, haviam se acomodado a uma situação de ignorância e não percebiam o prejuízo que isso lhes acarretava. O escritor sacro tem conhecimento dessa situação e os adverte, pois, como um pastor amoroso, preocupava-se com o perigo que aqueles crentes corriam.
Possivelmente eles estavam tão acomodados com um nível muito baixo de conhecimento que eram inexperientes na palavra da justiça. Não tinham habilidade para aplicar a palavra de Deus. Russell Champlin comenta que a palavra de Deus não faz parte vital da vida de uma pessoa assim. Sua inexperiência manifesta-se também no fato de que não sabe aplicar a palavra a si mesma para praticar o bem, obtendo progresso espiritual em sua vida. Isso nos lembra a repreensão feita na primeira carta aos Coríntios, 3º capítulo, versos 1 a 3, em que consta o seguinte: Eu, porém, diz o apóstolo Paulo, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Ora, se os cristãos de Corinto continuassem infantis em seu entendimento espiritual, a palavra de Deus se tornaria ineficaz para eles. E o mesmo perigo corriam os leitores originais de Hebreus. A infantilidade espiritual é a raiz de muitos males que acometem a igreja em nossos dias, meu ouvinte. Outro alerta sobre isso encontra-se na Epístola aos Efésios, 4º capítulo, verso 14, onde lemos: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não saber aplicar as verdades da palavra de Deus à própria vida para o devido aprimoramento espiritual e ser levado de um lado para o outro como menino atrás de ventos de doutrinas, certamente são situações em que um cristão não deve desejar cair. Mas são perigos reais que estão correndo os que teimam em não crescer, os que insistem em continuar sendo infantis na fé. Mas existem outras passagens da palavra de Deus em que nos é recomendado que tenhamos características das crianças. Essas passagens dizem respeito, por exemplo, à humildade e à inocência. Em Mateus, capítulo 18, do 1º ao 5º verso, respondendo à pergunta dos discípulos sobre quem seria o maior no reino dos céus, o Senhor Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. A outra passagem encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 20, onde o apóstolo Paulo recomenda: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, essas são duas passagens da palavra de Deus em que nos são recomendadas atitudes próprias, atitudes características das crianças. Mas, voltando ao verso 13 do nosso texto de Hebreus, o teólogo João Calvino, em seu comentário dessa epístola, publicado pela editora Fiel, lembra que todo aquele que se deixa dominar por sua ignorância priva-se de todo e qualquer genuíno conhecimento de Cristo. E a doutrina do Evangelho não produz nele nenhum fruto, porque jamais alcança o alvo e nem mesmo se aproxima desse alvo. E o pastor Matthew Henry, em seu comentário bíblico publicado pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lembra que na igreja existem bebês e existem pessoas maduras. E que no Evangelho existe leite e existe carne. Os que são bebês são inábeis na palavra da justiça e precisam ser alimentados com leite. Eles precisam ser entretidos com as verdades mais simples e da maneira mais simples.
Cristo não despreza os seus bebês. Ele proveu alimento adequado para eles. É bom ser bebê em Cristo, mas não se deve continuar nesse estado. Devemos nos esforçar em passar desse estágio infantil e inicial para o estágio seguinte. E isso nos leva a outro ponto de destaque dessa sessão de Hebreus. É que existe alimento substancioso para os que se empenham pela maturidade espiritual. Vejamos o que diz o verso 14, o verso final do 5º capítulo de Hebreus. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. O professor Simon Kistemaker, em seu comentário de Hebreus, publicado pela editora Cultura Cristã, observa que o escritor sacro mostra aí o contraste entre cristãos infantis e cristãos maduros ou adultos. Adultos são aqueles que estão constantemente tomando decisões sobre condutas éticas. O treinamento mental e espiritual deles é perpetuamente colocado em uso quando eles distinguem entre o bem e o mal. Essas pessoas, desde a infância até a maturidade, têm treinado e continuam a treinar seus sentidos espirituais e morais. Os adultos são repetidamente confrontados com decisões morais que precisam ser tomadas. E por causa da experiência que eles têm, eles podem fazer escolhas sábias ao distinguir entre o bem e o mal. Os adultos ganham conhecimento experimental que ainda está ausente nas crianças. À medida que as crianças amadurecem, elas também obtêm o senso moral do discernimento entre o bem e o mal. E para elas também, essa capacidade de diferenciação se tornará uma segunda natureza. O autor da epístola usa a metáfora do leite para as crianças e do alimento sólido para os adultos para estimular seus leitores à atividade espiritual e intelectual. Ele quer que eles entendam as implicações bíblicas do sacerdócio de Jesus. A propósito do verso 14, Russell Champlin pede que notemos como a maturidade e o desenvolvimento espirituais são vinculados à questão moral. Se alguém já é um crente maduro, reconhecerá o bem e o praticará. Reconhecerá o mal e o repelirá. Se não fizer assim, não importa quanto conhecimento tenha, continuará imaturo, sem poder reivindicar para si mesmo a verdadeira espiritualidade. A expressão alimento sólido indica conhecimento das realidades espirituais e a consequente aplicação prática na vida diária. O conhecimento espiritual é posto em prática pelo poder do Espírito Santo, e isso nos leva além dos princípios elementares da fé cristã. Quanto ao termo adultos, Champlin observa que ele é a tradução da palavra grega teleios, que também era usada para indicar o que é maduro e o que é perfeito. Isso é muito significativo, porque aquele que já cresceu em Cristo Jesus terá recebido certa medida de suas perfeições, uma vez que está sendo transformado segundo a imagem de Cristo. É disso que textos como Romanos 8, verso 29, 1 Coríntios 15, 49 e 2 Coríntios 3, verso 18 nos falam. Em 2 Coríntios 3, 18 nós lemos: "E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito." Nós nunca podemos esquecer, meu ouvinte, que o alvo final é que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, como está afirmado em Efésios 3,19, tornando-nos coparticipantes da natureza divina,
como escreveu o apóstolo Pedro em sua segunda carta, 1º capítulo, verso 4. É elevadíssimo, portanto, o ensino bíblico do que nos está proposto em Cristo Jesus. Porém, certamente precisamos estar ingerindo alimento sólido para que compreendamos essas profundas realidades espirituais e prossigamos na direção de um alvo tão elevado. Observemos também que o autor da epístola aos Hebreus afirma que os adultos, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Podemos entender a palavra faculdades nesse contexto como sendo uma espécie de inteligência da alma, que aprende a distinguir entre o bem e o mal, evitando o mal e preferindo o bem que nos aproxima da perfeição do Senhor. Subentende-se que o cristão maduro tem seus sentidos espirituais aguçados e não precisa praticar o mal para saber diferenciá-lo do bem. Através da comunhão com o Espírito Santo que habita no verdadeiro cristão, ele sabe o que convém fazer e do que deve se desviar. Como Russell Champlin observa, nessa área nada funciona automaticamente. O cristão que não está se nutrindo satisfatoriamente do rico alimento da palavra de Deus, terá que culpar essa dieta pobre, essa dieta insuficiente, caso não consiga distinguir entre o bem e o mal moral, ou entre a verdade e o erro na religião. Já o pastor Matthew Henry destaca o fato de que existem sentidos espirituais, assim como existem sentidos naturais. Existe um olho espiritual, um apetite espiritual, um paladar espiritual. A alma tem os seus sentidos, como o corpo os tem. Os sentidos da alma estão muito depravados e perdidos pelo pecado, mas são recuperados pela graça divina. É pelo uso e pela prática que esses sentidos são melhorados, são tornados mais ativos e fortes para provar a doçura do que é bom e verdadeiro e a amargura do que é falso e perverso. Não somente a razão e a fé, mas também o sentido espiritual vão ensinar os homens a distinguir entre o que é agradável e o que é provocativo a Deus, entre o que é útil e o que é prejudicial à nossa alma. E eu quero acrescentar as considerações finais de João Calvino. O grande teólogo e reformador do século XVI afirma que o escritor de Hebreus deseja que todos os cristãos sejam como esses, classificados como adultos, que pela prática constante têm formado o hábito de discernir entre o bem e o mal. Só seremos adequadamente instruídos na verdade à medida em que formos sendo guarnecidos por essa proteção contra as falsidades de Satanás. Isso é o que significa a espada do Espírito, da qual nos é falado em Efésios capítulo 6, verso 17, para que não sejamos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pois, pergunta Calvino, que tipo de fé é esse que oscila confusa entre a verdade e a falsidade? Que fé é essa que a todo instante está sujeita a ficar reduzida a nada? Daqui se faz evidente que espécie de cristianismo existe dentro de algumas denominações, em que os membros não são estimulados ao estudo da palavra de Deus, em que a palavra dos líderes é considerada infalível, em que a ignorância espiritual é exaltada como se fosse uma virtude, e o discernimento, aqui em Hebreus tão encorajado, não é praticado. Fica a pergunta de Calvino: onde o estudo da palavra de Deus não é incentivado,
que tipo de fé pode brotar? Nós que desfrutamos da liberdade de ler e aprender, que temos classes de escola dominical e de estudo bíblico, não sejamos indiferentes em ler, em ouvir, em aprender. Se negligenciarmos a palavra de Deus, verdadeiro meio de graça, regrediremos a um estágio infantil, tornando-nos insensíveis e destituídos do valioso discernimento espiritual que separa as crianças dos adultos na fé. Deus nos livre, meu ouvinte, desse flagelo. E eu encerro com as considerações práticas que o professor Simon apresenta desta sessão final de Hebreus, 5º capítulo, do verso 11 ao 14. Ele diz que devemos nos guardar de ser críticos em relação aos destinatários originais da epístola, pois nós mesmos mostramos as mesmas características. Nós que ouvimos o Evangelho proclamado por muitos anos, muitos de nós o têm ouvido desde a infância, geralmente não demonstramos discernimento espiritual. Embora tenhamos a revelação de Deus no Antigo e no Novo Testamentos, ainda somos lentos para aprender. Pesquisas realizadas por pastores e agências cristãs invariavelmente revelam que os membros da igreja não conhecem os princípios básicos das Escrituras ou, se os conhecem, não conseguem aplicá-los. O ABC da fé cristã deve ser prontamente dominado por qualquer crente sincero que, por sua vez, deve ser capaz de compartilhar esse conhecimento elementar com as pessoas não familiarizadas com o Evangelho. Nesse nível elementar, a igreja cristã falha em comunicar eficazmente e, assim, obstrui seu crescimento e desenvolvimento. Contudo, a responsabilidade corporativa da igreja é formular os ensinos da fé cristã. As doutrinas sobre Deus, sobre o homem, as doutrinas de Cristo, da salvação, da igreja e do fim dos tempos pertencem à igreja toda e não pertencem meramente a alguns poucos teólogos dotados, que foram usados como instrumentos úteis para sistematizar essas doutrinas. A igreja, como um corpo de crentes, é o agente responsável por formular, adotar, ensinar e defender essas doutrinas da fé. Portanto, cada cristão é exortado a progredir além do nível das verdades elementares da palavra de Deus. Esse é o desafio que o final do 5º capítulo de Hebreus apresenta para nós, meu ouvinte. Que progridamos, que estejamos muito além apenas das verdades elementares da palavra de Deus. Que avancemos para as profundas verdades, as profundas realidades espirituais que ali são prometidas e estão ao nosso alcance. E que em tudo isso, meu ouvinte, toda a glória, todo o louvor e toda a honra sejam dados ao Senhor, hoje e sempre. Amém.